Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus se faça em nossos corações e que a espiritualidade benfeitora nos ilumine, nos auxilie hoje e sempre. Nós vamos dar início às atividades dessa tarde. Vamos fazer a leitura, a oração e em seguida o estudo de O Livro dos Espíritos. Está com a coordenação do Fred. E de O Evangelho segundo o Espiritismo seria da Carla, que viajou, está na praia, né? Então é uma coisa boa. Nós vamos fazer em substituição a ela. Então nós vamos ler uma mensagem que nos diz: amanheça com um novo sorriso, deixe o homem velho para trás e faça a jura de começar vida nova. Você tem condições armazenadas, capazes de trazer-lhe completa transformação. Possui inesgotável reserva de energia para fazê-lo nova criatura, assim como a borboleta que sai do casulo. Firme à disposição de mudar, ame, compreenda e sirva. A cada forte pensamento de mudança, Deus lhe concede vida em abundância, vida melhor. Então vamos com essa mensagem de otimismo, de transformação, elevar os nossos pensamentos ao Senhor Jesus, rogando a sua assistência espiritual para todos nós, rogando que nesses instantes de estudo, nossas almas possam ser tocadas e que a compreensão de cada um destes ensinamentos nos tire das nossas dores, dos nossos sofrimentos, nos insufle a coragem de buscarmos esta caminhada em busca de Deus, nosso Pai. Assim seja. Então agora, nosso irmão Fred. Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus permaneça envolvendo os nossos corações. Com muita alegria que estamos aqui para dar continuidade ao Livro dos Espíritos, na questão 489, livro 2º, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então, meus irmãos, vamos falar hoje aqui, explicar hoje aqui a questão dos anjos guardiães, né? Se temos realmente esse protetor, como que essa relação dele conosco, como que os espíritos superiores vêm nos explicar isso e, claro, o consolo que o estudo de hoje vai nos trazer com as questões que nós abordaremos aqui. Então, Kardec, na questão 489, ele pergunta aos espíritos superiores: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Ou seja, Kardec questiona aqui se existe conosco aqui encarnados, né, que estamos nessa existência, sabemos que o espírito tem uma vida, mas nós temos várias existências. Se nessa vida que nós estamos aqui hoje, encarnados, existe um espírito específico que nos protege, que está particularmente ligado conosco? Sim ou não? E os espíritos nos respondem. É uma resposta bem rápida, né? Vamos dizer assim, uma linha. Há, do verbo haver, né? Há o irmão espiritual, o que chamais bom. Deixa eu ler do livro, porque tem um pouco de diferença. Sim, a resposta, sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, meus irmãos, todos nós temos, hoje aqui encarnados nesta existência, um espírito ligado a nós, que é o nosso anjo guardião, nosso anjo protetor, irmão espiritual, bom espírito. A nomenclatura, ela é secundária. Nós podemos dar o nome que nós quisermos. O mais importante é o quê?
que nós conversemos com esse espírito protetor. Seja ele espírito, anjo guardião, o nome que queiramos dar, mas a forma, ela não é o mais importante. O que nós devemos buscar é a ligação com esse irmão que nos protege. Essa ligação por pensamento, pedir nas nossas horas, tanto difíceis quanto nas horas boas, que Ele esteja nos intuindo, nos protegendo, porque muitas vezes nós pedimos ajuda, né, só em momentos difíceis, e Ele estará lá para nos auxiliar. Só que nós temos o livre-arbítrio. Ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio. Ele não vai fazer por nós o que é nossa tarefa, nossa obrigação. Ele está para nos ajudar. Deus, na sua perfeição, até isso nos concede, que tenhamos o irmão espiritual nos auxiliando. Mas, muitas vezes, ele se afasta da gente, em razão dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, mas ele não nos abandona. A depender da sintonia que nós temos, do local, talvez, que nós nos deixemos influenciar, ou dos nossos gostos, das nossas imperfeições, ele pode se afastar. Só que quando nós entendemos aqui na questão 489 que ele existe, já é um consolo. Só de saber que existe, além dessa casa, dos nossos familiares, amigos, um irmão espiritual, isso para nós já é um consolo, que é o nosso anjo guardião, que não é um espírito especial, vamos dizer assim, para os outros, mas para nós sim. Vamos buscar conversar com ele, que ele nos auxilie sempre, para que assim tenhamos a percepção desse amigo espiritual. E nas próximas questões nós vamos ver, ele nos acompanha, não acompanha a vida toda, vai estar comigo nessa existência toda, até depois da morte ele vai nos acompanhar. Então é muito importante. Aqui é interessante, porque quando a gente se habitua a conversar com esse irmão espiritual, a pedir coisas boas, a pedir que ele esteja nos protegendo, é interessante que nosso cérebro ele tem uma situação que eu não sei se acontece com vocês. Às vezes você compra alguma coisa, seja um carro, seja uma peça de roupa, coisa mais singela. Quando você compra aquilo, você já percebeu que o seu cérebro ele fica condicionado àquilo que você comprou. Quando você sai na rua ou vai em algum lugar, você começa a ver talvez só aquilo. Por exemplo, você compra um carro de determinada marca. Você sai na rua, parece que você só vê aquele carro. Então o cérebro ele nos condiciona a isso. Vamos usar isso que nós temos na matéria aqui, para a gente pensar toda hora em quem? Nesse irmão espiritual. Para ele não se afastar da gente, porque nós precisamos dele. E quando que ele vai se afastar? Quando nós quisermos. Quando nós, sabendo da nossa consciência que nós estamos fazendo algo errado, contra a lei de Deus, em razão das nossas imperfeições, nós insistimos naquilo. Ele não vai nos julgar, ele não vai nos abandonar, mas é por questão de gosto. Ele vai aguardar o momento certo, porque o nosso livre-arbítrio é que vai decidir se ele realmente continua sempre conosco ou vai se afastando, se a gente segue o caminho que não foi aquele que Jesus nos ensinou. Deixa eu pôr aqui. Na questão 107 do Livro dos Espíritos, nós temos uma questão interessante que fala das qualidades desse espírito, né? Que deve ter ali a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem, ou seja, o que devemos fazer, a questão 107 vem nos mostrar, para que esse amigo permaneça conosco. É aquilo que vem sendo sempre estudado aqui na Casa Espírita, nas palestras, nos estudos. Fazer o bem, a caridade, amar ao próximo como a nós mesmos, não desejar o mal do próximo, não tratarmos os nossos irmãos com maledicência, porque nós temos essas imperfeições ainda. Mas esses espíritos, esses amigos espirituais estarão conosco sempre, desde que não queiramos que eles se afastem de nós. A questão 490, meus irmãos, vem Kardec
e pergunta: o que se deve entender por esse anjo da guarda? Ou seja, o que é esse irmão espiritual? Então, na 489, ele pergunta se eles existem. Nós já sabemos que sim, que eles existem. E na 490 ele pergunta: o que se deve entender por esse anjo da guarda? E os espíritos respondem: o espírito protetor de uma ordem elevada. Elevada em que sentido? Acima da nossa evolução. Então é um espírito protetor que está acima da nossa condição. Mas acima não no sentido de que é melhor que nós. Acima no sentido que já tem um conhecimento mais amplo, de que já está se dedicando talvez à prática do bem. É acima da nossa condição evolutiva. Pode ser um espírito superior, pode ser um espírito de um grau bem superior do que nós possamos imaginar. Mas como que eu vou saber quem é esse espírito? Aí realmente nós ainda não podemos ter essa resposta. Mas nós sentimos em momentos difíceis, quando temos a perda de entes queridos, quando passamos por situações de dificuldade, quando pessoas nos acusam, nos ofendem, quando temos que superar medos, problemas, nós nos chamamos por Deus. Quando nós chamamos por Deus, nós estamos chamando o nosso anjo protetor, nosso anjo guardião, que é esse espírito que está a nos tutelar, que está a ficar do nosso lado. Então, como diz aqui, o espírito protetor de uma ordem elevada. E uma palavra interessante que nós temos aqui: protetor. Isso é um consolo muito grande para nós. Porque se tem alguém nos protegendo no mundo invisível, né, que nós falamos, que é o mundo espiritual, por que nós não buscamos a ajuda? Mas não a ajuda material, porque muitas vezes nós, então agora eu vou pedir para o meu anjo protetor o número da Mega Sena. De forma alguma. Nós devemos buscar auxílio para progredir moralmente. Buscar o auxílio, essa tutela, essa proteção, como se fosse um pai para com seus filhos, uma mãe para com seus filhos. Para que ele nos auxilie, nos mostre o caminho certo, apesar de nós sabermos qual é. Que Ele não deixe no momento de dificuldade, de indecisão, quando vamos escolher o caminho reto ou o caminho torto, que escolhemos o caminho reto, que é o mais difícil. Quanto mais fizermos prece, aquela prece sincera, para esse anjo protetor, mais ele estará perto de nós. Pedirmos apenas a companhia dele, que nos momentos de dificuldade, que nos momentos de obstáculos, Ele esteja ali do nosso lado, nos intuindo, mostrando na nossa consciência qual o caminho que nós devemos seguir. É esse o sentido da palavra protetor. Lembrando sempre dos pais com os filhos, como é a próxima questão. Essa proteção espiritual. Porque quando a gente acredita na vida espiritual, que o espírito tem uma única vida e nós temos várias existências, nós temos que ter a compreensão desse anjo guardião, desse nosso protetor, desse nosso pai, mãe, da forma que nós quisermos chamar. E a próxima questão, meus irmãos, minhas irmãs, a questão 491. Kardec vem e questiona os espíritos superiores qual a missão, o objetivo desse espírito protetor. Ele tem alguma missão especial? Ele tem alguma finalidade aqui conosco na Terra, nessa encarnação nossa? Qual a missão do espírito protetor? Aí vem a resposta: a de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com os seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas palavras da vida. Olhem esses verbos que interessante, meus irmãos. Conduzir, ajudar, consolar e sustentar. Essa resposta ela deve ser lida quase sempre, porque é aqui que a gente vê a sublimidade da lei de Deus. Em nenhum momento nós temos aqui que Ele vai fazer por nós o que é tarefa nossa. Consolar nas suas aflições. A quem nós buscamos quando estamos aflitos?
parentes, amigos, e quando estamos sozinhos? Elevamos o pensamento para o céu, é aqui. Sustentar e nos dar coragem nas provas da vida. Aqui é importante porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal reina ainda sobre o bem, ainda, né? Porque isso tudo um dia vai acabar, a terra vai se regenerar. Mas como estamos num mundo de provas e expiações, nós precisamos de coragem. Coragem para seguir em frente. E essa coragem, muitas vezes, nós precisamos de auxílio. Aquele empurrãozinho que te fala, não, vai que você consegue, nós não temos isso? Na maioria das vezes não, né? Quando a gente consegue alguma coisa, uma vitória, seja ela material, espiritual, alguma coisa que te faz bem, muitas vezes a pessoa, nossa, é mesmo? E aqueles que chegam e falam, nossa, que bom, parabéns que você conseguiu, que você seja feliz com essa conquista. É isso que esse irmão espiritual quer de nós. Ele nos apoia, ele incentiva a nossa coragem. Porque não é fácil nós sabemos as tribulações da vida, nem um pouco. Mas quando entendemos que essa coragem já existe, muitas vezes precisamos de um empurrãozinho, porque nós não vivemos sozinhos, nós precisamos dessa relação social que nós temos, nós começamos a entender qual realmente é a função do Espírito Protetor, que é nos encaminhar, mas o livre-arbítrio é nosso. Mas o mais importante é essa coragem, meus irmãos. É saber que tem alguém velando por nós, quando nós quisermos, quando nós procurarmos e buscarmos. E agora a questão 492. O Espírito Protetor, ele é ligado a nós, ao indivíduo, desde o nosso nascimento nessa encarnação aqui, quando o espírito encarna, sim ou não? Desde o nascimento até a morte do corpo. Então, olha que consolo é esse, meus irmãos, desde o nascimento até a morte. Então, ele sempre estará ligado a nós. Cabe a nós manter essa ligação forte, fraca, ou permitir que ele se afaste. Porque se ele fica ligado conosco desde o nascimento até a morte, é porque só depende de quem? Para que ele esteja sempre conosco? Da gente, durante toda a nossa existência. E vai mais além a resposta. Ele vai estar conosco depois da morte, que é a verdadeira vida do Espírito. Sabemos que aqui nós estamos de passagem. Como ele continua. E frequentemente, nem sempre, né, mas frequentemente, o segue depois da morte na vida espírita. E mesmo através de numerosas experiências corpóreas. Olha que amor que é esse. Várias existências corpóreas ele está nos acompanhando, sabendo de tudo que nós estamos fazendo, do nosso progresso, dos nossos erros, das nossas decepções, das nossas vitórias. Quando nós conseguimos superar um vício, uma imperfeição, é muito gratificante isso aqui. Nós temos que render muita gratidão a Deus quando temos essas respostas. Olha isso, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, Ele nunca nos abandona, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do Espírito, que é a existência que nós vivemos hoje. Uma existência curta, mas em que sentido? Em comparação com a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Mas não é porque temos uma existência curta que vamos deixar de aproveitar. Temos que fazer dessa encarnação a encarnação, aquela que nós vamos melhorar, que vamos progredir. E para isso temos um auxílio de peso, que é esse irmão espiritual, esse anjo guardião que sempre estará conosco. Lembrando, meus irmãos, que a sintonia que nós temos é muito importante. Quando nós temos uma sintonia para o bem, quando nós buscamos estar em locais, independente que a energia é boa, que o ambiente é bom, nós estamos sim mais próximos desse irmão. Agora, quando nós temos pensamentos ruins, pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, pensamentos de prejudicar o próximo, esse irmão espiritual, por ser de uma ordem mais elevada, ele vai se afastando, mas ele não nos abandona e sempre estará conosco. Então, que tenhamos aí uma excelente tarde,
uma ótima semana, possamos regressar aos nossos lares, na presença de Jesus, do nosso anjo guardião, Espírito protetor, o nome que queiramos dar, e que possamos sempre nos conduzir na prática do bem. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, boa tarde de novo, né? Então, dando sequência agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, nós estamos no item de número 25, que fala sobre a melancolia. E a melancolia é uma mensagem do Espírito François de Geneve. Já no início, ele nos dá uma definição muito profunda de melancolia, que é sinônimo de depressão, que é uma tristeza do espírito, uma tristeza da alma, que dói o coração, que muitas vezes, por mais que a gente tente, a gente não acha a explicação. E é interessante que a Organização Mundial de Saúde, ela nos fala que a depressão, ela já é a 4ª causa principal de incapacitação das pessoas, não só nos trabalhos, mas também para as tarefas mínimas, porque se abate um desânimo, uma tristeza tão grande, que quando a gente fala em incapacidade, é um sofrimento que somente aqueles que passam sabem a profundidade da sua dor. É uma coisa muito séria, tão séria, que vamos dizer assim, que o que a Organização Mundial de Saúde coloca é que a previsão de que até 2030 a depressão seja a maior epidemia mundial. E aí nós vamos entendendo também que quando a gente começa a estudar a depressão, segundo a medicina clássica, eles colocam para nós dos neurotransmissores, a dificuldade dos neurotransmissores, a necessidade da medicação. Mas de acordo com François de Geneve, o que a gente vai entender dessa melancolia, dessa depressão? Que muitas vezes a gente, por mais que estude casos, o quão é surpreendente a gente pegar 2 pessoas com depressão, vivendo no mesmo ambiente, tendo o mesmo cotidiano, e como as pessoas, elas lidam com as dores, com os sofrimentos de formas diferentes. Não é uma doença, apesar de ser chamada doença do século, não é uma doença nova. Um caso clássico de melancolia, de depressão, nós temos no Velho Testamento. Vocês lembram qual que é a figura? Jó. A gente fala paciência de Jó, não sabe nem por quê. Fala, não, paciência de Jó. Por quê? Então, conta-se ali no Velho Testamento que Jó, ele era muito bem sucedido. Tinha os seus filhos, bem sucedido em saúde, em finanças, em tudo. E aí, de repente, só que a Bíblia fala, de Satanás, aí conta toda a história, que ele vai passar por muitos sofrimentos. Ele perde os 7 filhos. Se a gente pensar nessas perdas, o quão doloridas são, ele perde as suas condições materiais, ele passa por muitas coisas, a ponto dele se ver numa tristeza tão profunda e até mesmo uma vontade de deixar a vida. Um ponto em comum da depressão, da melancolia, que não pode ser jamais esquecido, é que muitas vezes a tristeza é tão grande que a vontade de anular essa dor, às vezes vem o pensamento suicida, deixar isso aqui. E nós espíritas sabemos que deixar isso aqui é pior. Então já nos traz o quê? Nos insufla uma coragem de ter um pouquinho mais de paciência que nem Jó. Porque apesar de todo o sofrimento, o que Jó faz? Ele vai chegar ao ponto de dizer que antes ele sabia da existência, que ali no sofrimento ele via Deus. Ele não se rebela contra Deus. E aí ele tem todo o quê? Todo um processo de soerguimento. Então, quando a gente quando a gente lê o Velho Testamento, aqui tem um ensinamento moral muito grande da resignação.
não só da paciência, da resignação, de confiar em Deus, porque Deus nos ama, Deus é justo, é misericordioso, é bondoso. E quanto mais nós vamos entendendo isso, nós vamos insuflando em nós essa coragem de perseverarmos diante dessas dores. E quando a gente fala de semelhança de sofrimentos e atitudes tão distanciadas, a gente pode também usar o velho não, que a gente já usou, o Novo Testamento. Quando a gente pega ali os apóstolos de Jesus, Simão Pedro e Judas Iscariotes. Simão Pedro, ele andava com Jesus, confiava em Jesus, amava Jesus. E quando ali na última ceia, ele fala para o Cristo que iria com o Cristo onde quer que ele fosse, que ele seria preso por Jesus, que ele morreria por Jesus. Parece a gente falando que morre pelos outros, né? Eu morro por você. E Jesus fala que antes que o galo cantasse pela terceira vez, o galo canta uma vez só, né? Antes que o galo cantasse, Simão teria negado por 3 vezes. E Simão vai ali, escondidinho, ele presencia a prisão de Jesus e ele vê toda a tortura que o seu rabi sofria. O que vem no ser humano ali? O medo. Ele fica com medo. Será que nós seríamos diferentes? E aí quando alguém fala, você não é aquele que andava com Jesus? Eu não, conheço ele não. Aí uma empregada chama o soldado e o soldado fala, é tu que estavas com Jesus. E ele nega, fala, não, de forma alguma, não sou eu. Quando ele nega a terceira vez, o galo canta. E aí nós vamos ver no Evangelho que Simão Pedro chora amargamente. Ele trai o Cristo, mas ele chora amargamente. O que é esse chorar amargamente? É o sentir do arrependimento. Não é só a vergonha, mas é o arrependimento. Nossa, eu falei tanto e na hora da prova eu caí. Nós não tivemos essa prova, mas quantas provas nós passamos e não conseguimos êxito? Então, muitas vezes, esse sentimento de tristeza que se aposta de nós pode ser o peso da culpa, do remorso, do ressentimento. Mas Simão Pedro deve ser exemplo para nós. Porque o que Simão faz? Ele cai, mas ele se levanta. Ele passa a trabalhar em nome do Cristo Jesus. Ele constrói a casa do caminho. O que é a casa do caminho? Ali ele recebia todos os marginalizados, os deserdados, os doentes, os idosos que eram jogados nas ruas. Ele acolhe a todos em nome de Jesus. Ele ama o seu próximo, amando Jesus. Por isso, quando ele vê o Cristo, aquela passagem tão linda, quando Jesus aparece ali para Pedro, o que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus, uma segunda vez, pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro, ele era meio impaciente, né? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala uma terceira vez, Pedro, tu me amas? E quando, mais uma vez, Simão diz que sim, então Cristo fala, apacenta as minhas ovelhas. Por que 3 vezes? O tanto que Jesus é caridoso. Quando ele nega por 3 vezes e Jesus questiona por 3 vezes, é o mesmo que dizer a Pedro, eu te amo. Nunca te condenei, te perdoei, mas é você quem tem que se perdoar. Então, quando a gente tem a nossa consciência culpada, seja pelo que for, nossas mágoas, ressentimentos, aquilo que nos segura esses sofrimentos, que a gente se perdoe, que a gente siga adiante. De que forma? Apacentando as ovelhas. Mas a primeira a ser apacentada somos nós. Porque o outro extremo, nós temos
Judas Iscariote, que quando ele trai o Cristo beijando a sua face para demonstrar que era ele, ali no íntimo de Judas, o que ele achava? Que Jesus tinha tanto poder que ele ia ganhar aquela guerra, mas era uma guerra material. Judas não entendia que era uma guerra no sentido da implantação do amor aqui no planeta Terra, com o aniquilamento do ódio, do preconceito, da marginalização, com essa bandeira da paz de que somos todos irmãos. Essa é a implantação do amor na terra que Jesus vem. E não ganhar batalhas físicas, materiais. Mas Judas, tomado de tanto remorso, de tanta tristeza, ele comete o suicídio. E nós somos muito cruéis com Judas. Porque até hoje a gente brinca, ó o Judas ali para falar que é um traidor. E nós não traímos Jesus? Às vezes todos os dias? Quando nós negamos, não é nem amar, mas respeitar o nosso próximo. Interessante que a doutrina vai mais além. Porque muitos desses pesos que nos entristecem, têm as suas causas conhecidas, outras não. Por quê? Porque nós, como o Fred falou, temos uma única vida, várias existências. Às vezes o nosso subconsciente está adoentado. E nós estamos aqui para curá-lo. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos aqui para que a gente possa enfrentar o nosso maior inimigo, que mora dentro de nós, de todos nós. Nós não somos diferentes uns dos outros. A gente tem uma condição evolutiva muito semelhante. Uns, às vezes, estão mais evoluídos em certas áreas, outros em outras. Mas é tão lindo quando a gente pode olhar e pedir ajuda e saber que nós necessitamos de ajuda. Porque quando acontecem perdas na nossa existência, nós corremos o risco da depressão. Perda de entes queridos. É muito natural o sofrimento, a dor, a saudade. O que não é natural? Nós nos entregarmos a um sofrimento, a um vitimismo, que a gente vai até atrapalhar a pessoa que desencarnou. Porque se ela nos ama, o que vai acontecer? Ela vai ficar preocupada com a gente. Não é só perda de ente querido. Quantas depressões surgem das perdas da saúde, da perda da juventude, da síndrome do ninho vazio? Esse negócio é difícil, né? Quem passa pelo ninho vazio é fácil? Não é fácil. Mas é interessante quando a gente entende que nossos filhos são empréstimos divinos, que eles devem viver a vida deles, serem felizes. Tudo isso a compreensão nos ajuda. Mas existe uma depressão mais difícil, que é quando nós não conseguimos achar a causa. E se nós não conseguimos achar a causa dessa melancolia, é interessante que François, o que ele fala? Às vezes é uma saudade daquilo que nós vivenciamos. Então, muitas vezes a gente teve uma felicidade que hoje a gente sente a ausência. E o que nós devemos fazer? Buscar nesse dia a dia a nossa intelecto-moral, a nossa resignação a esse Deus de amor, é ter força, coragem. Lembrar de Jesus nos dizendo: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Ninguém encarna nesse, vamos dizer assim, né, no mundo de expiações e provas e não vai sentir as dores, as aflições. Por quê? Porque quando nós olhamos para o lado, quanta tristeza nós sentimos ao ver uma criança abandonada, ao ver alguém morrer de fome. E quando a gente tem esse movimento de ir de encontro a dores alheias, é o mais bonito, é o que mais consola na doutrina espírita. Quando nós nos movimentamos em servir, em amar ao próximo, tendo empatia pela dor do próximo, o que acontece com as nossas feridas? Elas vão cicatrizando.
É amando que somos amados. Dando, recebemos. A gente sempre fala, né, de Francisco de Assis, essa dinâmica da vida, em que nós vamos entendendo que quanto mais doamos, mais nós nos preenchemos. E o que é difícil na depressão? Muitos são os casos de obsessão. Obsessões clássicas podem ser o que? Espíritos. Ele me quer mal. Às vezes tem alguma ligação com o que nós fizemos. Qual que é a solução? Pedirmos perdão, mas eu nem sei, mas pede perdão. Entenda que hoje você não é aquele que foi ontem. Se eleve. Quantos casos tão bonitos de obsessões em que o obsessor, ele se cura, ele se transforma e cura também o obsessor. Leva também o obsessor a este pensamento de transformação. Quantos e quantos, vamos dizer assim, processos também obsessivos que nada têm a ver com o nosso passado. Que às vezes nós estamos vibrando numa frequência de tristeza. E esses irmãos desencarnados muitas vezes se aproximam de nós por quê? Porque estão tristes, às vezes para nos auxiliar. Só que nesse pensamento de nos auxiliar, muitos de nós somos tão sensíveis que nós sentimos, captamos a tristeza desses irmãos. Por isso, François de Geneve, ele nos pede essa força, essa coragem, para que a gente acredite nele. Nós estamos aqui de passagem, é muito rápido. Quando a gente passa de certa idade, fala, nossa, foi tão rápido, né? Quando a gente é novo, a gente acha que demora demais. Depois a gente vê que passou muito rápido. Mas o que é esse passar rápido? O que é ter essa coragem, esse bom ânimo? Às vezes até mesmo a palavra perseverar, suportar. A gente só cria essa capacidade, porque só nós podemos passar por isso e nos curar. Nós vamos ter essa capacidade quando nós entendermos a vida futura que o Cristo nos ensina. Que vida futura? Quando nós vamos entender que todos nós somos criados da mesma forma, do mesmo ponto de partida. E temos também o mesmo objetivo, que é alcançar esse reino dos céus, essa felicidade, a perfeição. Então, quando o Cristo nos dá essa vida futura, essa visão de que tudo que vai nos acontecer vai fortalecer o espírito. Por mais difícil que nos pareça, às vezes as provas mais difíceis são dadas àqueles que já têm mais conhecimento, ao mesmo que dizer que Deus só coloca fardos pesados em ombros fortes. É tudo na medida de que nós conseguimos. Então vamos não desistir de nós. Vamos ter fé em nós. Vamos ter esse pensamento elevado, está difícil, mas eu vou conseguir. Existe toda uma felicidade que me espera, uma felicidade sem máculas, mas existe uma aqui também, a cada dia que a gente consegue superar, que a gente consegue compreender quem somos nós, por que estamos aqui, de onde nós viemos. Quando a gente se esforça nessa vontade de buscarmos uma alegria de viver, de servir, de amar esses nossos irmãos. E é no dia a dia, na nossa perseverança, nós que estamos na casa espírita, quando a gente adentra esse santuário no sentido de que aqui existem esses benfeitores que nos amam. É o magnetismo através do passe, da água, mas são as mensagens edificantes, que vão como se fosse um conta-gota, né? Uma medicação de homeopatia, que nós necessitamos sempre de uma palavra de bom ânimo, de otimismo, para que a gente não sucumba. Nós precisamos de ajuda, todos nós, porque nós temos momentos
variados no mesmo dia, no mesmo ano, na existência, quantas são as provações que nos chegam. E olhar para essas provações, compreendendo o que elas significam por si só, já nos auxiliam a passarmos por elas. E nos auxilia também a compreendermos que cada dor, ela vai ter um significado. Quando a gente fala de lei, de causa e efeito, que nós plantamos e estamos colhendo, nós também ficamos muito na superfície do problema. Por quê? Porque não é simplesmente, ninguém está aqui para sofrer. A gente tem, às vezes, uma visão muito errônea da expiação. Nós todos estamos aqui espiando esse passado. Aí amanhã a gente espia o hoje, né? Uma coisa difícil, aí a gente desanima mesmo, né? Falando, e não é isso. O que a doutrina fala? Que independente dos nossos erros, de quem fomos, o que é importante hoje? Esse presente. Esse presente é importante. Por quê? Porque aqui nós podemos reparar o que fomos, construir o que seremos. E o que François de Geneve deixa muito assim implícito, que muitas das nossas dificuldades estão atreladas ao apego ao material. Não à riqueza, ao dinheiro somente, mas quantos de nós estamos vivenciando, estudando, falando em amarmos uns aos outros, mas estamos numa competição ferrenha, em que a gente tem que ser o melhor nisso, o melhor naquilo, em que a gente tem que, hoje é seguidores, né? Nossa, você só tem isso, seguidor? A gente fala, não, nem estou na rede social, meu Deus, por quê, né? Então, às vezes, a gente está cultuando essa inversão de valores. Todos querem ser bonitos, mas qual que é a beleza verdadeira? É a que vem de dentro. Quantas pessoas nem são tão lindas assim, quando a gente conhece, a gente vai o quê? A gente vai até se apaixonando no bom sentido, né? De casal, não. A gente vai falando, nossa, mas como é bom estar com essa pessoa. Quando a gente pensa em idade, envelhecer é muito bom. Por quê? Se a gente não envelhece é porque a gente já partiu. Então, se a gente está envelhecendo, a gente está tendo oportunidade, o quê? De curarmos as nossas dores, de estarmos aqui compartilhando essa existência. Tudo vai amadurecendo essa alma, esse espírito. Esses dias alguém postou do Rossandro Klinde, eu achei muito interessante, que ele fala, né, que há muitos anos atrás ele foi andar, fazer uma caminhada com o avô dele, e aí ele colocou o short combinando com a camisa, a meia, o tênis, né? Passou perfume, penteou, ficou bem, né? Foi andar. Só que quando ele foi buscar o avô dele estava de meia e chinelo, não tinha nada combinando. Ele falou, vô, mas você vai andar desse jeito? Ele falou, oh, meu neto, claro que sim, porque hoje, com a idade é libertadora. A gente não anda para os outros, a gente anda para a gente. A meia com chinelo, anda para você ver o tanto que é mais confortável do que o tênis. Não precisar combinar, não precisar sair e pensar, nossa, estou gorda aqui, estou gorda, vou ficar olhando a minha gordura, né? A gente não viver para os outros. Então, a cada encarnação, a gente vai aprendendo a viver para nós. E quanto mais a gente vive para nós, menos tempo da gente ficar triste. E mais a gente serve, e mais a gente ama. É interessante. Viver para nós nos leva a viver para todos, em fraternidade, em solidariedade, passar por esses apegos tão fúteis, tão passageiros, tão que nós de ser feliz, de fazer feliz, de acolher, e que Jesus o Cristo esteja conosco. E antes do passe, nós vamos lembrar os trabalhadores que a partir de hoje a gente vai assinar a listinha de presença. Então, depois do passe, que ainda vai ser coletivo, a lista está lá na sala do passe. Estão perguntando quando volta o passe na sala do passe, sem ser o passe coletivo.
É interessante, toda vez que a gente programa, vem uma onda nova de Covid. Eu vou parar de programar, né? Aí passa essas ondas, a gente volta, tá certo? Lembrar que no dia, estou vendo a Fran ali, no dia 10 de dezembro, às 8h30, nós vamos ter um bazar tão lindo de Natal, presentes, arranjos, enfeites, tal. O mais bonito do bazar mesmo é, como se diz, o carinho que vai junto com cada peça, né? Então, vocês estão todos convidados. Quem quiser pizza, nós fizemos ontem, é só descer, o Leone vai entregar, e aí agora nós vamos para a nossa finalização com o passe. Tão linda, nós lhe rogamos por todos aqueles que vivem hoje com dores tão difíceis, todos aqueles irmãos que choram nesse instante, que o teu amor os cubra, os envolva. Aqui reunidos, nós também te rogamos, Mestre, que cure as nossas feridas da alma, do corpo, que possamos receber nesse instante essa frequência de paz, de cura e de amor que vem do alto, que magnetize as águas. E com a oração que nos ensinastes, uma vez mais, elevamos os nossos pensamentos e nos colocamos nessa posição de respeito e de recebimento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livra-nos de todo mal. Sê conosco, Mestre, auxilia-nos, caminha ao nosso lado, ilumina os nossos passos, e que o Pai nos abençoe. Assim seja.